Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. De estar aqui. Creio eu que será a primeira de muitas outras. Glória a Deus. Quando meu primo me ligou, eu estava trabalhando e quando ele falou, eu falei, não vou perder essa oportunidade. Estou de férias, mas na verdade o crente nunca tira férias, né? Estou de férias da Marinha, mas da obra de Deus a gente não pode tirar férias. Então quando ele falou, eu falei, primo, tem que ser agora, essa semana. Aí ele viu a tua disponibilidade, não, semana que vem. Não vou marcar para depois, porque senão a gente não consegue. E eu louvo a Deus porque hoje Deus nos deu condições, querido, não de me trazer aqui, mas de nós juntos unirmos a nossa força e continuar a pregar a Jesus Cristo até a vinda dele. Essa noite eu venho como seu irmão em Cristo, tá bom? Para dividir o que Deus tem de melhor para as nossas vidas nesse lugar. Amém ou não amém? Amém. Então quem está feliz mais uma vez, diga glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, Mateus 14. Mateus 14. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Versículo de número 22 em diante. Todos acharam? Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga estou procurando. Aqui. Vamos ler? Mateus 14, versículo 22 em diante. Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigindo-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo, gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Pode colocar a Bíblia no seu assento, aberta se você quiser continuar a observar comigo. Vou tentar ser bem enfático, passar o recado que Deus trouxe para os amados irmãos. Nós sabemos que as nossas vidas é feita de altos e baixos. Nós sabemos que as nossas vidas é feita de momentos, às vezes bons, e momentos, às vezes, muito difíceis. Nós sabemos que a nossa vida, às vezes nós acordamos bem, com o pé direito, como diz, mas tem dia que a gente acorda também mal, precisando de alguma coisa, precisando de uma palavra, precisando de que alguém possa nos ajudar para que a gente possa continuar a viver. Nós sabemos que as nossas vidas, amados irmãos, é uma vida de muitas tribulações e não é fácil ser crente. Pega na mão do teu irmão e diga para ele assim: por que o crente sofre tanto? Pega na mão dele e diga assim: por que o crente sofre tanto?
passar aqui e às vezes nós nunca vamos compreender. Mas um dia, quando estivermos face a face com o Senhor Jesus, de fato a Bíblia diz que nós seremos como Ele é. Teremos também total conhecimento e pleno entendimento de tudo o que aconteceu para a glória do seu nome. Então, como eu já disse, a nossa vida não é fácil. Eu enfatizo mais uma vez. Às vezes acordamos bem e tem dia que acordamos mal. Às vezes estamos, exemplo, com a conta no banco azul e tem dia que nós estamos com a conta no banco no vermelho. Tem dia que nós estamos bem com a nossa família e tem dia que a gente está mal com a nossa família. Assim também foi na vida desses homens, na qual o Senhor me permite eu extrair do texto bíblico, para que nós possamos entender que na vida dos apóstolos também assim foram. Ainda que eles aprenderam a melhor teologia que alguém poderia aprender, não era a teologia de homens, era sim a teologia do próprio Deus, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas vejamos que mesmo estes homens, para o aprendizado deles, passaram por momentos bons e também por momentos ruins. Estava em casa hoje trabalhando com o meu sogro, e o Senhor ia ministrando ao meu coração que nós passamos por momentos bons, irmãos. Mas não é para a gente apenas parar nos momentos bons, é para que a gente continue buscando, para a gente continuar recebendo os momentos excelentes. Enquanto eu trabalhava, o Senhor ia ministrando o meu coração, e eu falava: Senhor, e por que passamos pelas lutas e pelas provas? Aí Deus falava: porque, meu filho, eu nunca prometi a nenhum dos meus servos casa na praia, moleza. Nunca prometi a nenhum dos meus servos que quando eles seguissem a minha obra, os meus mandamentos, eles teriam facilidade. A única coisa que eu prometi é: quem quer vir após mim, cada um toma a sua cruz e siga-me, porque no mundo tereis aflição. Mas espera aí, eu falei: Senhor, como que o Senhor quer falar na minha vida? E o Senhor disse assim: mas diga a minha igreja naquele lugar, para que ele tenha bom ânimo, porque eu, se eu venci, todos eles vão vencer. Quem crê, levanta a sua mão para essa glorificada. Então, se nós temos momentos bons, não é para a gente apenas glorificar, porque quem tem Cristo passa a ter momentos excelentes. Diga para o varão do teu lado: você tem que buscar as coisas excelentes. Só o bom não basta. Se você quer ser perfeito, diga: se você quer ser perfeito, então busque as coisas excelentes. Mas quando o dia mal vier, se a gente não for amadurecido na prova, nas lutas, como é que a gente vai suportar as provações? Por que você está de pé hoje, filhão? Satanás hoje mesmo tentou levantar uma fúria contra a tua vida, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que se Deus não guiasse os nossos carros, nós não iríamos chegar aqui. Mas os momentos difíceis vêm na vida do crente. É para nada mais e nada menos do que fortalecer o crente a continuar a lutar, a continuar a buscar, a continuar a estar de pé, porque somente pela luta é que nós crescemos. E o texto que eu li, ele vai falar bem claro sobre isso. Ele vai falar que os seus apóstolos agora, depois de um momento bom, se a gente pegar o início ali de Mateus 14, nós vamos ver que os apóstolos tinham acabado de ver algo excelente. Uma multidão de pessoas querendo se alimentar, e Jesus então chama ele e diz: olha, alimentem a multidão. Mas eles são incapazes de realizar determinadas coisas, como nós também. Então a Bíblia vai dizer que ele diz: Senhor, nós não temos condição de alimentar. São 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí Jesus diz: o que é que vocês têm? E, Senhor, nós temos aqui alguns peixes, nós temos também alguns pãezinhos. Jesus disse: então me dá aqui que eu vou fazer um milagre acontecer. A Bíblia diz que Jesus então pega um pouquinho que tem
e transforma em muito para a glória. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu posso liberar uma palavra profética para você hoje, que o pouquinho que você tem, Deus pode fazer ser muito grande para a glória, não tua, mas para a glória dele. Quem crê, abra a sua boca e começa a glorificar. Por exemplo, a igreja é pequenininha, mas amanhã pode tomar todo esse quarteirão para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode ter pouquinha gente, mas amanhã Deus pode multiplicar de ter tanta gente que vai ter que chegar às 5 horas da tarde para sentar nas cadeiras, porque senão não vai ter. Amém. A Bíblia diz que então Jesus realiza esse milagre e eles ficam abismados, ficam olhando, sem imaginar, sem entender como ele fez aquilo. Mas logo depois disso, Jesus diz: olha, é necessário agora vocês atravessarem o mar, que eu vou orar. A Bíblia diz que então o Senhor ele se afasta dos seus discípulos. Eles pegam ali a sua embarcação e, atravessando para o outro lado, atravessando até o rumo que Jesus tinha orientado, de repente, do nada, a Bíblia vai dizer que começou a soprar um vento forte. E digo mais, além de ser forte, era um vento contrário. Imagina agora eles, tinham acabado de sair de algo que era maravilhoso, de algo que era excelente, de algo que era bom. E agora eles estão no meio da prova, estão no meio da luta, estão no meio da dificuldade. A Bíblia diz então que o vento começa a soprar contrário. As ondas se levantam, começam a padecer necessidades, querido. E eles começam a gritar sem saber, de certa forma, o que é que ia acontecer com eles. Quando eu falo de vento, eu lembro de um vento aonde o apóstolo Paulo fala em Atos, capítulo de número 26 em diante, que ele tinha uma missão de chegar até Roma, chegar até César. E ele entra num navio adramantino. Paulo falava, o mestre do navio, que era o homem responsável por saber de tudo da embarcação, falava ao contrário. Paulo dizia: olha, o Senhor me mostrou algo que não é para a gente navegar por aqui. E ele dizia: não, eu sou o cara, eu sei de tudo, vamos fazer por aqui. A Bíblia diz então que as pessoas que ali estavam desacreditam no servo de Deus e começam a fazer o que aquele homem que estava dizendo no navio devia mandar. A Bíblia diz que então, quando de repente, meu irmão, preste bem atenção, quando de repente soprava o vento sul. O que é isso? Uma brisa. Quando estava dando tudo certo, quando o vento lhe era favorável, a Bíblia vai dizer que deu então um pé de vento chamado Euro-Aquilão. Esse vento, segundo estudiosos, diz que era um vento que ele soprava de todos os lados. Nenhuma embarcação ficava de pé, ou melhor, conseguia navegar naquele lugar. Por quê? Porque a maioria delas, por não conhecer como era esse vento, ele saía muitas das vezes com um ferro ou com uma âncora que prendia o seu navio ao fundo do mar, quando então lhe vinha o vento. Só que esse vento Euro-Aquilão era um vento, querido, que ele soprava de norte, sul, leste, oeste. Não é verdade? Tem dia que na nossa vida quem nos pega não é apenas um vento contrário de frente, mas é o vento chamado Euro-Aquilão. Tu olha de cá, tem prova, aí tu vira para cá, tem mais prova ainda, aí tu diz: Senhor meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou por esse rumo. Meu irmão, pior as coisas ali quando você tenta voltar. Meu Deus, continua mais ainda. Diz para Deus: Senhor, para onde eu vou então? A Bíblia diz que quando Paulo vai naquela embarcação, de fato aquele barco tinha algo preparado. Aquele barco ele não tinha uma âncora, ele não tinha duas âncoras, ele não tinha três âncoras, ele tinha 4 âncoras. Por quê? Se ele estivesse navegando e viesse o vento da proa de frente, ele lançava então uma âncora para frente, querido, e aquele vento
navio e fosse para trás, e se de repente o vento mudasse de direção e começasse a soprar pela parte de trás do navio, ele também lançava novamente uma âncora na parte de trás, para que o navio não fosse açoitado, e assim vice-versa, leste ou oeste, da onde viesse o vento, aquele barco estava preparado para suportar. Meu Deus. Pega na mão do seu irmão, por gentileza. Pega na mão do vaso. Diga para ele assim: como está o seu barco? Como está o seu barco? Tem âncora aí? Tem âncora aí? Porque se o vento vier, diga: se o vento vier, se vier de frente, lança a âncora da frente. Se vier de trás, lança a âncora de trás. E se vier pelos lados, querido, lança a âncora também para o lado, para o noroeste, que é pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Quem entendeu, levante a sua mão e diga glória a Deus. Só que nós devemos entender que quando Jesus deu uma ordem, Jesus disse assim: olha, vocês são meus apóstolos, vão para o outro lado. Jesus não disse assim: ó, é melhor vocês ir para o outro lado. Jesus não disse assim: ó, não, meu desejo é que vocês... Não, Jesus disse assim: ó, vão para o outro lado. Quando Jesus dá uma ordem na vida de alguém, essa pessoa pode passar por tudo, mas vai ser concretizado a ordem que ele deu. Por quê? Não é porque nós possamos ou podemos, mas é porque aquele que deu a ordem vai nos garantir para a glória de Deus. Aleluia! Preste bem atenção, coisa linda o Espírito Santo falou no meu coração. Enquanto eles estavam navegando, aleluia, eu creio que Jesus subiu um monte, eles iam se afastando e o coração deles pegava fogo. Porque quem se aproxima do mestre não aguenta mais ficar longe do mestre. Enquanto Jesus subiu um monte, eles iam para o mar, eles diziam entre eles: olha, Pedro, Jesus está se afastando. E quando ele se afasta de nós, nós estamos sujeitos a tudo que esse mundo pode fazer com a gente. Olha o mestre se afastando. Quando chega a um determinado ponto que eles não conseguiam ver Jesus, a Bíblia diz que o vento então começa a soprar contra aquele vento. As ondas começam a bater. Aquilo que era a princípio algo tranquilo começa a ficar algo nervoso. As ondas começam a açoitar. Começa a ter um espírito de temor, um espírito de pranto. Todas as vezes nós passamos por isso também, querido. Mas preste bem atenção. Jesus, quando dá uma ordem a alguém, ele nunca se afasta dessa pessoa. Na verdade, querido, ele está no nosso lado todos os momentos da nossa vida. São os nossos olhos que não nos fazem contemplar a presença dele. Ele está aqui. Quem crê, levanta a tua mão. Adore, 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 porque ele está. Rabachema na rabaça. Ei, querido. E quando eu acreditei dizendo: João, cadê o mestre? Estamos sozinhos. Já era, agora vem uma onda aí que vai arrebentar o nosso barco, vai acabar com nossa vida. Jesus já estava andando do ladinho dele, só que eles não conseguiam ver Jesus. Porque todas as vezes que nós estamos passando pelo tempo da dificuldade, nós acabamos tirando os olhos daquele que é fiel para cumprir a palavra em nossas vidas, e nós passamos a ter. Quando Jesus disse: por que temeis, homem de pequena fé? Jesus estava todo o tempo do lado deles. Como está também ao seu lado nessa noite. Como está na sua casa também, na vida do seu marido, do seu filho. O marido foi embora, eu creio que Deus pode fazer ele voltar. O filho está nas drogas, eu creio que, meu Deus, pode colocar uma espada na mão dele, querido, e fazer dele um jovem pregador. Quem crê? A menina não quer saber de igreja, está na prostituição. Não desista, irmão. Jesus está contigo para te dar vitória. Quem crê, adore. Jesus está ao teu lado. Você pode até não ver, mas ele está. Oh, glória a Deus. No momento
nós sofremos, só quem sabe o tamanho do nosso sofrimento é Ele. Por mais que você tenha irmão, parentes, que possa compartilhar o sofrimento, irmãos, nunca uma pessoa vai poder sentir aquilo que você sente. Aquilo que quando você bota a cabeça no travesseiro para deitar, ninguém pode dar uma palavra, mas Ele está vendo. Ele está vendo, Ele está vendo, Ele está vendo. E Ele toma nas tuas mãos e diga: filho, eu não estou longe, eu estou mais perto do que você imagina. Eu estou mais perto do que imagina. Mas Senhor, tu habita no céu, mas o céu e a terra para mim é como quase nada, porque eu sou o dono dele. Diga para o teu irmão: não tema. Não tema. Jesus está ao teu. Jesus está ao teu lado. Aleluia. Queridos, eles começam a ficar desesperados. E quando Jesus permite que ele veja quem era que estava ao lado deles, eu creio que aqueles homens já estavam de uma maneira tão atemorizada que começaram a ver fantasma. Imagina bem a cena: o barco sendo açoitado para lá e para cá. Imagina. Não é assim que as nossas vidas muitas das vezes estão? Não é verdade? Tem dia que a gente está assim, para lá e para cá. É onda daqui, é onda de lá. Mas o Senhor trouxe esse jovem para dizer para você encorajar a tua fé. Continue navegando. Não pare, não pare, não pare. Jesus nessa noite ele toma o timão, querido. Jesus nessa noite ele toma as rédeas. Jesus nessa noite toma a direção do teu barco. E pode passar o que for, você vai vencer. Quem crê agora é contigo, é contigo. Joga a mão para Jesus agora se você crê. Adore, 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 adore. Adore, querido, adore, querido. Exalte o nome do Senhor. Eles estão desesperados. Na quarta vigília da noite, querido, já era quase de manhã. Eu creio que eles pensaram: Jesus é o Filho de Deus, ele sabe todas as coisas, será que ele não vai vir nos ajudar? Você disse para o Senhor essa semana: Acabou. Deus, Meu, mas não tem mais ali. o Senhor não vai me ajudar. Porventura o Senhor esqueceu de mim. Porventura o Senhor me abandonou. Deus está falando com pessoas nessa. Peraí, filha, não tem. Vou depois comprar ali. Eles estavam assim porque Jesus, se eles saíram 10 da noite, Jesus não veio à meia-noite. Jesus não veio a 1 da manhã, a 2 da manhã. Jesus veio praticamente no final da noite. Não tem, acabou ali. É dificuldade que você passa, que você diz: Senhor, o Senhor não vai me ajudar. Aí Jesus está do teu lado, você não consegue ver. Senhor, Senta por aqui. acaso o Senhor esqueceu de mim? Se tem alguém, querido, que quer ver o nosso bem, Vou botar nome dele é assim. Jesus. Verdade, aleluia. Aqui. Lembramos o que o salmista diz no Salmo 30, versículo 5. Pega na mão do irmão e pega na mão dele, por gentileza. Diga para ele assim: ó, o choro pode durar uma noite. Diga mais alto: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Diga, diga, diga: a alegria vem pela manhã. Chacoalha ele, sacode ele, diga: a alegria vem pela manhã. Aleluia, glória. Eles passaram a noite toda desesperados. Mas Jesus nunca abandona um filho teu. Jesus nunca abandona alguém que ele capacitou para cumprir os seus mandamentos. A Bíblia diz então que quando Jesus estava ao lado deles e eles não enxergavam a Jesus, de repente eles começaram a ver um vulto.
movendo, parece que é um fantasma. Meu Deus. Você sabia que tem crente com medo de fantasma? Verdade. Pega na mão do teu irmão aí, pega aí que eu quero profetizar. Diga pra ele assim, ó, fantasma não existe. Fantasma não existe, Mas demônios existem. mas demônios existem. E eles querem lhe amedrontar. Querem lhe Mas Jesus amedrontar. quer te dar vitória. Mas Jesus quer Jesus quer te dar vitória. Aleluia. Diga melhor, ele já te deu vitória. Pega a tua vitória hoje. Pega a tua vitória. Pega a tua vitória Glória hoje. a Deus, aleluia. Olha os discípulos ali, eu estou vendo um fantasma. Aí preste atenção no que Deus falou comigo hoje. Eu não quero afrontar ninguém, mas é uma verdade. Em todos os tempos, em todas as gerações que houve palavra, sempre teve um ajuntamento de crentes. Nem todos os crentes se destacavam, mas sempre um ou outro fazia diferença na frente de um montão de pessoas. É verdade. Preste atenção. Na Alemanha, uns anos atrás, um homem chamado Martinho Lutero fez a diferença contra toda uma nação. Apenas um único homem chamado Raul Rachalia, do português Paulo, chamado para ser apóstolo, dois gentios, fez a diferença. Tudo que nós sabemos de evangelho veio de Cristo, mas tudo que nós sabemos de cristianismo veio do apóstolo Paulo, porque é ele que nos ensinou doutrinas, é ele que nos ensinou liturgia, é ele que nos ensinou muito sobre evangelismo. A Bíblia diz que estava todo mundo com medo, todo mundo com medo, todo mundo estava com medo. Tinha um montão de pessoas com medo, mas no meio de pessoas com medo sempre se levanta um corajoso. Tem esse corajoso aqui? Tem. Se tem, levanta a sua mão e diga: Senhor, eu quero ser o corajoso da minha geração, da minha casa, da minha família, não importa a minha idade. Eu costumo dizer na nossa igreja que quem é velhinho lá pode ter 15 anos de idade, mas se não evangeliza, é velho para Deus. Mas pode ter cabelo branco, querido, mas se sobe monte, evangeliza, busca, faz a obra de Deus. É chamado de garotão, de garotinha, é chamado de jovem para o meu Deus. Aleluia. A Bíblia diz que no barco estava todo mundo com medo. As chances de manifestar a sua coragem é igual para todos. Aleluia. Mas nem todos têm a coragem e a capacidade de colocar a cara a tapa. Vamos lá. Enquanto todo mundo estava com medo, alguém grita: é um fantasma! E outro diz: não é um fantasma, é Jesus. Aí outro grito no meio do nada. Quem já viajou em navio aqui sabe que em alto mar nós não vemos um palmo além do nariz quando não tem lua. Aí um outro grito diz assim: Senhor, és tu mesmo? Se és o Senhor, manda-me apenas uma palavra. Aleluia. Tu é corajoso? Tu é corajosa? Então vem, filho. Aleluia. Vem. Deus tem coisa grande para você. Deus tem coisa grande para tua família, para tua casa. Só quem é corajoso, querido, levanta a tua mão, começa a glorificar, a adorar. A voz do Espírito Santo nessa hora para você. Vem. Não tenha medo. Não olhe para a circunstância. Não olhe para a dificuldade. Vem. Vão te caluniar. Vão te tacar pedra. Vão acabar com teus sonhos. Mas a voz diz: vem. Não temas.
4 horas da manhã, tudo escuro. Eu ouço uma voz, mas não consigo ver. Alguém dizia assim, ó: vem. Tu ia, irmão? O negócio é estreito. Para começar, onda para cá e onda para lá. Vamos fazer isso só para a gente fixar? Faça comigo, queria interagir com você. Então diga assim, ó: naquele momento tinha onda para cá e onda para lá. De novo, tinha ondas para cá e ondas para lá. E quem tentou identificar confundiu Jesus com um fantasma. Tinha um ali que não tinha certeza se era Jesus. Mas quem ouve Jesus nunca mais confunde a voz de Jesus. Aleluia. Meu tio me contou um pouquinho a história aqui. No momento que a gente até para e fala: Jesus, tu falou para eu ir para aquele lugar, Senhor. Tu tá aí. Jonathan teve a oportunidade de ir na nossa igreja. Eu nunca pensei em apacentar, irmãos. E quando eu pensei também, não varri do lugar onde eu sou pastor. O nome do lugar é Bafo do Porco. Olha para onde Jesus me levou. Mas eu louvo a Deus, porque é Ele que é. A voz dele é inconfundível. Aleluia. Se Ele chamou, Ele vai garantir você. Aleluia. Aí preste atenção para eu terminar. A voz que chama se confunde com as lutas, as tribulações, a escuridão. Mas um homem dentro daquele barco, quando ele pergunta quem é, e ele ouve a voz dizendo: venha! A Bíblia diz, meu irmão, que ele não pensa 2 vezes. Pedro então coloca, olha como é a fé do crente. Estava no barco. Quando ele coloca o pé fora da água, ele não afunda, porque ele estava olhando quem chamou ele. Preste bem atenção nisso. Quando você coloca o pé aqui e você está de olho nele, você vai dar conta o pé aqui e você vai embora, querido. Pode ser em cima de água, piscina, mar, em cima de qualquer coisa, nada vai te parar, porque os teus olhos estão somente nele. Aleluia. Agora, quando você deu o primeiro passo na hora, aí começa: Senhor, estou pisando na água, não vou conseguir. Aí começa a afundar. Deu o segundo passo: Senhor, essa igreja não vai crescer. Meu Deus. Senhor, estão tacando pedra. Senhor, estão se levantando contra a igreja de Cristo. Senhor, aí começa a afundar cada vez mais, querido. Eu me lembro que quando eu fui apacentar, falaram para mim assim: olha, a tua igreja não vai crescer. E eu disse: por quê? Porque não é de reteté. Como assim de reteté? De pula-pula, e cai, bate na cabeça na parede, derruba os irmãos, corrida de fogo. Eu falei: é de reteté sim, meu irmão. Eu sou canela de fogo, eu também gosto desse mistério, mas eu gosto de tudo dentro do equilíbrio. Mas não vai crescer. Por quê? Porque tu é um pastor novo. Que isso, irmãos? Mas se ele chamou, ele vai garantir que ele quem crê. Levante a mão e adore. Aí disseram assim: não vai crescer, pastor. Por quê? Porque igreja nenhuma permaneceu aqui. Meu Deus. Aí eu falei: eu só preciso trabalhar. Eu só preciso colocar o pé em cima da água, olhar para aquele que é o alvo, aquele que é o centro, aquele que faz acontecer na nossa vida. Ei, meu irmão, até hoje eu não estou andando por cima das águas, eu estou olhando de costa, ainda cruza a minha perna, porque quem me garante é Ele. Ele é o porte, salva a vida. Ele é Deus quem crê. Levanta a mão, adore, 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 adore. Exalte. Glória a Deus. Aleluia. Oh.
Vai para 3 anos a nossa igreja. Meu Deus. Conversei com alguns membros e falei: vocês querem Jesus? Queremos mudar a história desse bairro? Sim. Então, até a vida do Senhor Jesus Cristo, vamos abrir mão de tudo que a gente pode fazer durante o sábado. Quem quiser ir no casamento pode até ir, mas sempre terá que ter alguém para fazer evangelismo todo sábado para a glória de Deus. Querido, quando começávamos, ia 1, 2, 3. Daqui a pouco 3, 4, 5. Daqui a pouco, quando os meus olhos veem, tinha 10, tinha 15, tinha 20, tinha 40 pessoas, querido. E a gente fazendo, parando o carro, evangelizando esses meninos de prova aqui. Amam tanto a Jesus que vai até para a igreja, querido, e anda quilômetros para a glória de Deus. Quando nós paramos para analisar e contar, nossa igreja tinha para mais de 150 pessoas. E hoje, eu digo: Senhor, eu ainda estou andando por cima das águas. Aleluia. Mas eu sei que agora é necessário o Senhor enviar. Levanta a mão dos pastores. Os pastores, isso. Segura a mão da pastora, por favor. É necessário agora enviar Arão e Ur para sustentar a mão dos servos de Deus. Aleluia. Eu profetizo nessa noite, tio, Glória a Deus. que tem um montão de Arão e Ur, que quando as vossas mãos começarem a sentir o peso da glória, eu sei que não é de hoje que vocês têm sentido isso, mas o meu Deus me trouxe de Miguel Couto para dizer: permaneça, continue. Deus vai trazer pessoas aqui que vocês nunca imaginariam que ia estar aqui, e quando vocês menos esperarem, as mãos começarem a pesar, um vai segurar de um lado e vai se prender, outro vai segurar do outro, vai levantar sozinho, e todo esse bairro vai embora, porque Deus só é o profeta, Deus só é o profetiza que crê. Joga, 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 joga a mão pra cima, você que crê agora, seja tomado pela glória, seja tomado pela glória, seja tomado cheio, 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 cheio. Você pode ser Arão, você pode ser Arão. Aleluia. Glória a Deus. Oh, recalada, subianda na O problema é que hoje todo mundo quer ser Moisés, mas Deus ainda levanta Arão e Ur, querido. Não vai aparecer muitas das vezes, não vai cantar, vai fazer um trabalho para Deus nos bastidores, mas a honra será tão grande quanto aquele que prega, aquele que canta, aquele que abre a igreja, aquele que vai à igreja. A honra é a mesma, a honra é a mesma, a honra é a mesma, a honra é a mesma. Glória a Deus. Aleluia. A função daquele que sustenta a mão do teu pastor é tão importante quando o seu pastor estiver com as mãos para cima, porque a palavra de Deus diz que enquanto Moisés estava com a mão para cima, querido, aquele povo estava tendo vitória. Enquanto tiver um pastor, glorifica a Deus pela vida do teu pastor. Enquanto tiver um pastor com as mãos estendidas forte, ei, querido, o mundo não entra na igreja. Enquanto tiver um pastor com as mãos estendidas, Satanás não vende a igreja, Satanás não toma a igreja, Satanás não vence a igreja. Mas quando as mãos do pastor começa a abaixar, porque eles olham a gente, pastor, e me desculpa a expressão, é uma brincadeira. Às vezes eu olho, acho que o meu rebanho olha para mim e parece que eu estou vestido de super-homem. A capa, aquela sunguinha vermelha, não é? Aquela roupa azul é o contrário, a sunga azul e a roupa vermelha. Porque às vezes eu estou cheio de problema, essa semana então cheio de problema. Mas o rebanho diz: pastor, eu estou com tanto problema. Aí automaticamente o Senhor me dá força. Eu digo: Senhor, eu não estou com condições de ajudar essa ovelha. Mas o Senhor diz: meu filho, sou eu quem sustenta a tua mão, sou eu quem te coloco de pé. Ei, se tu não tem uma palavra agora, meu filho, abre a tua boca que eu vou encher. Aí tu vai liberar uma palavra para a ovelha tem vitória.
essa também não tenho, mas o nosso Deus. Aleluias. Você tem coragem de ir aonde Jesus te enviar? Você tem coragem de hoje deixar todos os rudimentos que nos prendem a esse mundo, ouvir a voz do Espírito Santo na vida dos vossos pastores, quando eles disserem: olha, vamos levantar a segunda ou a terceira igreja, eu vou enviar você, e você, ei querido, tem coragem. Nem toda igreja será rica, nem toda igreja será milionária, porque tem pessoas que querem trabalhar por causa de dinheiro. A verdadeira igreja não dá dinheiro. A verdadeira igreja faz o pastor ficar careca, cabelo branco, cansado, triste. Mas uma coisa eu sei, querido, que a verdadeira igreja tem unção, tem glória, tem autoridade, tem poder. O mundo não entra, Satanás não pode entrar aqui dentro, porque senão ele é queimado pela glória de Deus. Ele tem que colocar o pé sujo dele lá fora e ficar rodeando apenas como leão, porque quem de certa forma ruge é o verdadeiro leão da tribo de Judá. Ele está aqui, ele está aqui. Querido, Jesus não te fez para ser gatinho ou gatinha, Ele te fez para ser um leão da tribo de Judá, parecido com Ele, parecido com Ele, nas atitudes, nas vidas, em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Tem que ter disposição para fazer a obra. Eu nunca fui tão injustiçado em toda a minha vida como nesses 5 anos. Meu Deus. Tu ajuda a ovelha, ela sai falando mal. Meu Deus. Mas lembra que eu falei no início? Quem quer trabalhar na obra tem que ter costa larga, porque vai apanhar muito. Mas a vitória também vem. Pedro, quando ouviu a vem, meu irmão, Pedro não pensou em outra coisa. Você tem enfermidade hoje, então você vai sair daqui curado nessa noite em nome de Jesus. Pastor, tirei os meus olhos, botei os olhos em outra coisa. Você entrou enfermo, vai sair enfermo. Teus olhos veem olhando a Jesus. Glória a Deus. Autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Então hoje eu libero uma palavra em nome de Jesus. Seja curado você, a sua família, a sua casa. Seja curado o teu bairro. Seja curado a tua cidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Quando Pedro lhe ouve a voz, ele não quer saber de mais nada. Calmou. Ele só começa a amar chá. Mas as ondas eram ao contrário. Quando ele olha a situação, ele começa a afundar. Eu vou encerrar por aqui. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. Pastor, então quando a pessoa morre pregando o Evangelho, é engano nosso que ele perdeu. É verdade. Na verdade ele ganhou, porque ele vai estar dentro de Deus com a glória. Glória a Deus. E a Bíblia ainda diz: é agradável ao Senhor a morte de seus santos. Não temos